Oi, Caio, passando para te mandar um abraço, dizer o quanto eu sou grato de estar fazendo parte dessa nova história da construção da sua casa. Eu e meu pai somos muito gratos de ter você em nossas vidas. Inclusive aquela viagem a Israel em 1993 é super responsável pela minha existência, inclusive em homenagem ao meu nome, Israel. Caio, agora no dia 28 de maio eu vou estar ministrando um evento presencial em Brasília, lá no Hotel São Marcos, um evento sobre gerenciamento de obras. Vamos falar um pouquinho sobre diretriz, vamos falar sobre governança, liderança, contratação de mão de obra, imposto. Vai ser um dia inteiro de imersão, só voltado para construtores, e queria convidar você, que é público do Papo de Graça, que se interessa por esse assunto, se inscrever no link que vai estar aqui na descrição. Queria agradecer por esse espaço, pelo carinho, somos muito felizes de ter você em nossas vidas, espero vê-lo em breve. Até mais. Oi, gente querida do caminho, gente querida porque já viajou comigo, gente querida porque me quer bem, me ama, aprende o Evangelho comigo, gente querida que assiste o Papo de Graça e que tenta manter o coração atualizado com a palavra ensinada com o melhor espírito da sinceridade. É só com gente assim que eu estou falando. Se você se inclui dentre essas pessoas, inclua-se no que eu estou falando. E o que eu estou falando eu estou chegando mais para o fim da vida do que para qualquer coisa. E eu estou querendo resolver o melhor que eu posso as minhas coisas, dentre elas voltar a ter uma casa própria depois de estar sem casa há quase 30 anos, não por negligência, mas por necessidade de manter as coisas rodando e o ministério andando. Então, você sabe da história, todo mundo que me acompanha não precisa de explicação. Se você quiser me ajudar a mim, Adriana, e no nosso esforço de buscarmos nosso lugar, nosso canto, onde a gente deseja viver tudo que puder viver e deseja descansar num lugar de paz. Se você quiser fazer parte, então é só seguir o que está nessa sequência e você vai nos ajudar. Muito obrigado e que o Senhor te proteja, guarde a tua vida, abençoe a tua casa e te prospere em tudo, em nome de Jesus. Obrigado. A gente entrega, Senhor, a tua vida, essa casa, essa quinta. Amém. Em teus mãos, Senhor, por favor, guarda-nos aqui. Que o teu Espírito prevaleça sobre todos os espíritos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que amor, paz e alegria. Que é o teu fruto, Senhor. Que o teu fruto seja desenvolvido aqui dentro. Amém. Todos que vierem aqui, Amém, todos que entrarem por aquela porta, em nome de Jesus. Acompa, Senhor, os teus anjos aqui. Eu sei que eu não estou te pedindo uma coisa que o Senhor já fez, o Senhor está atrasado. Já realizo. Eu te agradeço. Amém. E te entrego essa casa. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão
nos possibilitando Por favor, subir cada tijolinho aqui. abençoa cada um. Pessoas que são homens e mulheres de boa vontade, que estão se comovendo Pai, abençoa. e estão nos ajudando. Cobre-os com toda a tua riqueza em glória. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, dá-nos Amém, vida Senhor. para os equilíbrios, Senhor. Amém, Tanta Senhor. graça. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que nós sejamos muito felizes aqui. Em Em nome de Jesus. Que haja paz, tranquilidade para a mente. Amém. Que você seja visitado Amém. por tudo aquilo que o Senhor quer falar nessa terra. E que você fale toda a verdade a respeito de Jesus, como foi em toda a sua vida. Em nome de Jesus. Que haja nas graças e nas bênçãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Gente boa, é essa necessidade de carinho, de amor que nos une, é essa necessidade de toque, de alimento, de interesse, de importância que se dá à vida um do outro, é que faz toda a diferença para a existência de cada um de nós. Podem ser coisas simples, é uma chegada, é um oi, com carinho. Isso fortalece o ser da gente, é a irmandade. A irmandade tem essa finalidade. Eu chego aqui todos os dias com essa vontade de que, de algum modo, a minha vida seja um tocar em alguém, um carinho, um afago, um amor, um gesto, um interesse, um cuidado, uma ação no sentido de fazer o outro se levantar, se sentir bem, se fortalecer, ser edificado. É singelo, é simples, é quase infantil, mas é isso que, no fim de tudo, faz diferença na vida da gente. Não são as grandes coisas, são os toques frequentes, o amor, o interesse, a importância que se dá um ao outro. E é por isso que o Papo de Graça está aqui no ar. Eu gostaria que você se sentisse assim, como quem vem todo dia e encontra um toque, uma comidinha, um alimento, um estímulo para prosseguir. Por favor, sinta-se assim, porque é assim que eu me sinto, na motivação que me traz todos os dias para estar com você. Que Deus nos abençoe com toda a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Oi, queridas, queridos, gente boa, no mundo inteiro, que Deus nos abençoe, que você chegue rápido, chegue logo, que outros vão entrando. Hoje as coisas estão um tanto corridas para mim, mas eu estou aqui na maior tranquilidade
e paz desse mundo. Não tive tempo para melhorar as luzes novas que nós pusemos aqui ontem, então essa de cá ainda está estourando um pouco. Estou assim, ainda tem a luz que vem da porta ali, está estourando um pouco. Mas eu vou, junto com o Braulio, depois controlarmos tudo, colocarmos na intensidade necessária para eu não ficar assim brancão como eu estou pro lado de cá, entendeu? Já estou explicando os defeitos, que é para ninguém dizer, ih, a luz está estourando. Estou sabendo, entendeu? O Braulio também, mas o que a gente pode fazer? É assim que a banda vai tocar hoje, aqui para nós, mas nós estamos bem, estamos felizes. Então, queridos, eu quero, no dia de hoje, dizer a você o seguinte: nós temos uma quantidade simples, porém fundamental, de coisas para conversarmos. Eu quero iniciar esse dia pedindo que o Espírito de Jesus seja sobre nós e nos traga conforto, consolação, ânimo, que nos estenda a mão nos poços profundos, nos tire de situações interiores abismais onde a gente não encontra nem ar para respirar, nem para sair, que as calotas de opressão que às vezes ficam sobre nós, a gente não consegue discernir a razão, sejam retiradas da nossa mente hoje, que seja um dia de muita libertação, de alívio, de oxigênio novo para a alma, para o espírito, para a mente, para todos nós. É o meu pedido a Ti, Jesus, sobre a minha vida e a vida de todas as minhas irmãs e irmãos espalhados pela terra. Eu te rogo que seja assim, em Teu nome. Amém. E agora, gente boa? E agora? Agora é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho da Boa Nova. O Evangelho puro, simples. Cai como um orvalho sincero sobre nós todos os dias e hoje também. E eu tenho aqui comigo um texto em Lucas 22 e um tema. O tema é esse: a demanda de Satanás e a intercessão de Jesus. E foi uma coisa que aconteceu na vida de Pedro e daqueles 12 apóstolos. E Jesus está andando para a cruz praticamente. Ele está na ceia e de lá ele vai descer do alto da cidade, do cenáculo, para o jardim do Getsêmani. E vai atravessar o ribeiro do Cedron, vai chegar no Getsêmani e depois do Getsêmani ele vai ser levado através do Cedron para a casa do sumo sacerdote, no sopé da montanha, onde Jerusalém está erguida, da plataforma onde ela é erigida, e ali que era a casa de Caifás. Então é uma viagem onde Jesus provavelmente passou na frente da casa do sumo sacerdote indo, e depois do Getsêmani foi levado de volta para lá, que era o lugar onde ele passaria aquela primeira noite, sendo interrogado, espancado e tudo mais. E antes disso ele está na última ceia com os discípulos, advertindo-os, e é no ambiente dessas advertências que aparece o que eu vou ler para você e para nós aqui agora hoje.
está nesse verso 31 do capítulo 22. Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. É uma fala de Jesus para com Pedro. Mas a advertência que ele traz é plural. Simão, Simão, olhando para ele, é particular. Porque vai ter um desfecho particularíssimo essa conversa, essa exortação. E ela inicia com essa evocação de quem Simão era em relação àquele grupo e quem Simão era em relação a Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás. É uma coisa solene, mas aonde genuinamente a presença de Satanás, do adversário, do opositor, do antagonista invisível, espiritual, difuso, frequentemente indetectável, vem contra a existência da gente, isso tem que ser tratado de maneira solene, de maneira séria. Tem gente falando em Satanás o dia inteiro e não é nada, é só desatenção. Deu uma topada, o diabo me fez dar uma topada. Bateu o carro porque estava distraído, pensando, sabe Deus onde. Aí foi Satanás que me fez bater o carro. Aí teve um impulso raivoso, fez o que não devia, foi Satanás que me fez fazer. Satanás, dá até pena de Satanás, dessa figura satânico-diabólica, porque ela é usada como se fosse uma divindade onipresente, onipotente, onisciente e de uma perversidade incontrolável, um cara que não se segura no desejo de fazer o mal, que nem usa a inteligência. É um grande superpoderoso e burro, que não vê nem a hora, nem o momento, e que existiria só para, em podendo fazer o mal, fazer, como se ele não tivesse lógica nos males que faz, como se ele não fosse muito mais inteligente do que a compulsão de fazer o mal, como se ele não esperasse momentos e horas adequados para trazer sua destruição de maneira apropriada, como se ele fosse só um demônio nervoso. Mas quando se trata de Satanás, diminua as suas alusões, porque ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Graças a Deus, só há um com esses atributos, e ele é amor e não abusa. Ele é o criador da vida, ele quer preservá-la. Ele não vem para matar, roubar e destruir. Agora, Satanás quando vem, vem e vem. E vem mesmo. E as intenções são pré-definidas. Mas ele não vem toda hora, porque ele não está toda hora em todo lugar, ele não tem essa capacidade. O que você atribui a Satanás na sua vida, pode ter certeza, 99% das vezes tem a ver com você e só você. Satanás não foi nem apresentado a você ainda. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, ele é uma criatura veloz, ubíqua, capacidades de presença numa velocidade extraordinária, mas é uma criatura poderosa, potente, mas não tem essa capacidade toda. E nesse momento aqui, essa solenidade de Jesus, porque é um momento dos mais solenes no Evangelho. Jesus, em momento algum, fala com nenhum dos apóstolos assim. Simão, Simão. É um momento especial. Satanás, eis que Satanás vos reclamou. E é plural.
a expressão. Jesus fala individual e pessoalmente com Pedro, com Simão. Mas a fala acerca de Satanás é uma fala soleníssima, se pluraliza na sequência. Satanás vos reclamou. Ele quer fazer de vocês verdadeiros Jóis. Parece a história de Jó, com Satanás indo à presença de Deus fazer demanda acerca de Jó. Quando Deus diz, tu viste o meu servo Jó, como ele anda comigo? Satanás disse, é porque tu não tocaste nele para valer. Me dá essa liberdade de tocar nele, me dá essa permissão de mexer com ele, ou de mexer com todos eles, esses apóstolos agora, no caso. Não fica nenhum, ninguém aguenta. Todo mundo vai surtar. E essa era a demanda. E aparentemente, essa permissão foi dada. Satanás vos reclamou. Disse assim, não, eles andam por aí expulsando demônios porque eles têm o teu poder, porque tu os empoderaste, porque tu os autorizaste. Agora, eles não são de nada, eles não aguentam coisa alguma. Deixa eu demonstrar para ti, na tua cara, diante dos teus olhos, como esse pessoal que deixou mulher, filhos, negócios, trabalho, empresa, atividade, dos mais variados tipos, relacionamentos, tudo para trás, em Cafarnaum, em Betsaida, em Corazim, na Galileia, na região inteira à volta, esses que aparentemente se entregaram a uma fidelidade total, estão andando contigo há 3 anos pelo caminho. Deixa eu te mostrar, só para tu veres que eles não são de nada, não aguentam coisa alguma. Deixa eu passá-los na peneira, deixa eu dar uma joeirada neles para ver o que fica. Provavelmente tu vais ver que só tem joio aí, não tem trigo. E essas demandas de Satanás não são frequentes, são muito ocasionais. E elas não vivem acontecendo em relação a cada pessoa da Terra. Elas acontecem com algumas pessoas, em alguns momentos, em algumas horas. Tem muita força do mal à nossa volta, como Paulo diz em Efésios 2. Espíritos que atuam, são poderes de forças mediúnicas, de seres e criaturas diferentes que agem no mundo. Efésios 2 descreve isso assim com uma clareza enorme. Depois do capítulo 5, a ênfase de Paulo, de que a nossa luta, no início do capítulo 6, em Efésios, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, no geral. Agora aqui é algo específico que tem um nome que não é generalizado, principados, potestades, forças do mal, não, é Satanás. Ele próprio fez uma demanda, querendo mostrar que vocês não aguentam, não suportam nada, como se Jesus precisasse dessa informação. Ele sabia, ele nunca não soube tudo sobre eles, e sobre nós, e sobre mim, e sobre você. Eu não sei quem aqui hoje, sincera, honesta e verdadeiramente, está sendo demandado por forças e poderes espirituais. Mas quando isso acontece, normalmente é porque você está vivendo e buscando viver de modo relevante, de modo significativo. Quem já vive de modo irrelevante
está nas mãos de si mesmo. O pior diabo humano é o próprio ser humano entregue a si mesmo, sem vontade de viver, sem sabedoria, dando lugar à sua insensatez, caminhando conforme seus impulsos, seus sentimentos, suas emoções. O que vai acontecer na vida dessa pessoa que não tem nenhum freio de consciência é algo diabólico, sem precisar de diabo nenhum. Nós, entregues a nós mesmos, já fazemos o inferno na nossa vida. O inferno. Agora, quando tem alguém andando na direção diferente, pelo menos tentando, buscando, desejando um outro caminho, desejando andar, por exemplo, como aqui no caso, com Jesus, segundo o Evangelho. Esse aí, sim, é o indivíduo que começa a ser visado. Visado, por isso que Paulo chama de principados e potestades, por dimensões espirituais. E aqui, no caso, Jesus particularizou. Foi Satanás, o opositor, que ele já tinha mencionado outras vezes, como aqui em Lucas 10, quando eles são enviados no número de 70, em duplas de 35, que vão e pregam, preparando lugar para Jesus, onde ele haveria de ir. E antes eles entram nas casas e anunciam o Evangelho, depois voltam entusiasmados, dizendo, olha, curas para todo lado e milagres, mas demônios saindo, correndo diante da nossa presença. Até os demônios se nos submetem, eles disseram. E Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, quando vocês estavam andando e agindo como gente do reino, como gente do Evangelho. E Satanás caiu do céu como um relâmpago. Quando vocês andaram e vocês se transformaram numa pequena multidão de Jesuses, andando, entrando nas casas, conforme a autoridade que eu dei a vocês, e conforme as recomendações que eu fiz, e que vocês praticaram, o inevitável era isso. Era Satanás cair do céu como um relâmpago. Os demônios se vos submeterem. Agora, a gente deve saber que essa vitória sobre forças malignas, que essa vontade, essa entrega ao desejo de servir a Deus no mundo, na terra, como discípulos de Jesus, nos coloca de maneira muito especial como alvos diversos. Aonde quer que haja alguém que se levanta com disposição, com aquela determinação de viver e de servir e de andar com Jesus e conforme o Evangelho, conforme o amor de Deus, venha praticá-lo na vida, com toda a alegria e disponibilidade do coração, esse precisa saber que, na medida em que os demônios se nos submetem, Satanás se torna cada vez mais adversário desses que vão destroçando forças malignas, forças da morte, desses que cobrem gente com frio, desses que alimentam famintos, desses que socorrem a alma angustiada, desses que andam na direção dos desesperados do mundo, desses que aliviam as dores dos outros, desses que trazem esperança, desses que trazem consolação, desses que enxugam lágrimas, desses que dão de comer, desses que visitam o solitário, desses que acolhem, desses que vestem, desses que cobrem,
desses que abrigam, desses que socorrem, desses que se importam. Essas pessoas que, infelizmente, são poucas, comparada com a população mundial, são poucas. Se fossem muitas, nós estaríamos vivendo em outro planeta. Mas são poucas. A grande maioria vive no desinteresse absoluto, olhando para o próprio umbigo e sendo o diabo de si mesmos, fazendo os males a si mesmos na própria inconsequência do seu existir. A falta de sensatez para viver. São seus próprios diabos. Agora, quando existem pessoas dessas que eu acabei de descrever, que são esses Jesusizinhos, seja na família, na casa, nas ações de amor, no casamento, com os filhos, seja em relação aos amigos, seja em relação a trabalho, seja como seja na vida. Essas pessoas que dizem, não, a minha vida não vai ser mais uma idiotice, uma besteira, uma tolice, de maneira nenhuma. Eu vou fazer e entregar a minha vida a um projeto de existência que realmente tenha significado. É isso que eu ofereço a ti, ó Deus, a minha existência para essa finalidade. Aí você começa a se tornar uma pessoa que existe para Satanás. Existe. A maior parte do mundo não precisa de um Satanás. As pessoas já são amigas de demônios, já têm parcerias com o mal no seu cotidiano. Odeiam, são cheias de amargura, são invejosas, são arrogantes, são cobiçosas, são tomadas de sórdida ganância, são cheias de ira, de descontrole emocional, de narcisismos variados. Essas pessoas já são os diabos de si mesmas, elas já andam em grandes e muitas companhias perversas. Não precisam de Satanás, elas se satanizam à medida em que vão, e satanizam a vida de muita gente à medida em que prosseguem. Agora, quando é o oposto, quando é alguém que vive como um Satanás de Satanás, ou seja, a vida do indivíduo é uma oposição ao mal, é uma oposição, é um antagonismo à malignidade, aí ele passa a ser um alvo de observação. Ele entra em miras poderosas, em dimensões diversas. E tem muita gente que não crê em nada disso. Um filósofo, como esse cara é cheio de misticismos bíblicos, eu sinceramente não estou nem aí para o que você pensa. Você só não inclui nas dimensões da sua filosofia milhões de outras dimensões que estão incluídas na minha avaliação filosófica da vida. Eu não lido só com o que os meus olhos veem. Eu lido também com o que os meus olhos não veem. Por isso, a gente nunca vai conversar uma conversa filosófica no mesmo nível. Você vai parar entre o berço e a sepultura. Eu vou para baixo da sepultura. Eu vou para além da sepultura. E eu não lido só com o que se enxerga na linha do horizonte. Eu lido também com aquilo que está para além da visibilização ante os olhos. E você, portanto, pode pensar o que queira. Eu sei o que eu estou dizendo e para quem eu estou dizendo. E tem gente que vai ser profundamente abençoada e livre se der ouvidos ao que está sendo explanado. Simão, Simão,
Satanás reclamou a vocês todos, a esse grupo, do qual tu és um líder natural, pela tua personalidade, pelo que tu provocas nos outros, que te olham e que convergem para ti. Mas esse povo que está aqui com a gente, andando conosco, se tornou completamente diferente, ou como se diz hoje em dia, diferenciado para o mundo espiritual por causa do desejo, do bem plantado no coração, o que não é uma coisa que acontece no coração de muita gente. Está acontecendo no coração de vocês, que estão comigo, na minha intimidade, buscando cada vez mais essa proximidade. Então vocês ficaram na linha do tiro. Tem um sniper mirando em todos vocês. E eu estou te dizendo, falando isso contigo agora, Pedro, Simão, que Satanás vos reclamou para passar vocês na peneira para ver o que sobra, e dizendo, não vai ficar nada, só tem joio aí. Eu, porém, diz Jesus, e é isso que salva a vida, esse eu, sendo eu, ele, eu, Satanás vos reclamou, eu, porém. Satanás vos reclamou, eu, porém. É aí que reside a minha salvação. Nessas lutas da existência, as visíveis e as invisíveis. Porque eu não luto só em relação a coisas que eu vejo, mas eu tenho lutas contra coisas que eu não vejo. As minhas lutas, como Paulo disse, não são só contra carne e sangue, contra coisas de materializações de fenômenos históricos e humanos. Não são só em relação a isso, são também em relação a isso. Onde o mal habita também, porque o mundo jaz no maligno. Ele por si só já jaz no maligno. Mas há coisas especiais, especialmente para quem discerne isso, que o mundo jaz no maligno. Essas pessoas começam a enxergar o que o mundo inteiro não enxerga. Começam a ver o que a maioria esmagadora não percebe, nem quer ver, nem admite. Nem admite. Mas quando alguém enxerga, quando alguém começa a ter vitórias sobre o mal, ele se torna uma pessoa que vira personalidade perceptível e definida para interesses de natureza invisível na existência de cada um de nós. Satanás demandou, reclamou a vida de vocês, fez uma demanda, dizendo assim, com teu poder para expulsar demônios, para curar doentes, Satanás diz, até eu. Assim não vale. Deixa eles comigo. Cria uma circunstânciazinha onde a tua presença seja fragilizada ante os sentidos deles. Onde eles achem que não contem com o teu backup. Porque quando eles andam por aí expulsando demônios, eles sabem que tu os enviastes. Mas se eles tiverem uma sensação, uma impressão de solidão, de abandono, aí vai ser uma outra coisa completamente diferente. E tu vais ver que eles não aguentam o tranco. Aí entra esse eu, porém. Satanás vos reclamou, eu, porém.
Eu, porém, roguei por ti. É interessante, preste atenção, a demanda é coletiva. Satanás vos reclamou, o grupo inteiro, para vos peneirar como um trigo. Eu, porém, roguei por ti, Simão. Vocês todos vão experimentar isso. Todos vocês. Mas eu fiz uma intercessão pessoalizada ao meu Pai em teu favor, por ti, que naturalmente lideras esse grupo, que andas adiante, que tomas a palavra, que sugeres, que falas, que tens coragem de acertar e de errar, como tem se demonstrado durante esses anos juntos. Eu roguei por ti, para que na tua relatividade, a tua fé, que é pequena, como Jesus mesmo já tinha dito a ele, porque ele teve a coragem de tentar andar sobre as águas, teve também a dúvida que o fez afundar, e Jesus o colocou de volta e o levou para o barco e disse: tu és um homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu, porém, roguei por ti, pelo que há de fé em ti, eu sei que há. Apesar da tua relatividade, eu sei que há fé em ti. Eu roguei por ti, por essa fé que existe em ti, por menor que ela seja. Ela é útil, ela é poderosa. E eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, não morra. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desmaie, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, é interessante, eu, porém, é a primeira adversativa contra Satanás vos reclamou. Eu, porém, roguei por ti. E agora tem um tu, pois, é uma segunda ação de adversativa contra a ação maligna. Eu roguei por ti, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois. Começa com eu, porém. Agora, tu, pois, porque eu orei por ti, roguei por ti, para que aconteça o que aconteça, a tua fé não acabe. Não tenha um desmaio mortal. Eu roguei por ti. Agora tem a tua parte. Tu, pois. Eu, porém, quando te converteres, quando passares pela peneira, e vai sair muita tolice, muita bobagem, muito joio, vai ser peneirado, vai ser tirado, quando tu atravessares pelo corredor polonês do inferno, apanhando de todo lado. Tu vais atravessar, mas tu vais passar. Tu não vais desfalecer. Tu podes experimentar o que tu experimentares, mas eu roguei por ti, pela tua fé que eu conheço, que é pequena, mas é real, é sincera e verdadeira. Tu, pois, quando passares por isso, o que vai converter tua mente, vai converter teus pensamentos, vai converter a tua autopercepção, vai fazer tu te enxergares de um outro modo, vai diminuir as tuas arrogâncias, as tuas vaidades, os teus arroubos, as tuas soberbas, as tuas infantilidades, todas essas coisas vão ser arrancadas. Sem que Satanás perceba, ele vai estar fazendo um trabalho maravilhoso para ti, porque eu roguei por ti. A diferença total é essa. É Satanás tentando destruir alguém em relação a quem Jesus rogou por ele. O resultado disso
a produção de uma vida melhor, maior, mais rígida, mais forte, mais intensa, mais lúcida, mais consciente. Eu, porém, roguei por ti. Tu, pois, quando te converteres, quando passares por isso tudo, do lado de lá, sem uma quantidade enorme de Pedros e de Simões que ficaram para trás, quando chegares lá, cada vez mais próximo do teu eu real, da verdadeira identidade que está sendo construída e continuará sendo construída em ti, quando tu entrares nessa dimensão nova que Pedro nem sabia que seria logo, fortalece os teus irmãos, reúne esse grupo, chama todo mundo, não deixa que eles se dispersem, como vai acontecer com todos, porque esse mal virá sobre todos, é uma angústia e é uma ação de oposição, de morte sobre vocês todos. E você mesmo vai experimentar o que você nem imagina. Você está pensando que andar comigo é só expulsar demônios? Você vai conhecer a força violenta do opositor, de Satanás, e tu vais arrebentar, tu vais surtar, tu vais conhecer a tua própria fragilidade, a tua fraqueza. Agora, fica sabendo que eu roguei por ti, para que isso não seja definitivo, para que a tua fé se levante, para que tu te ponhas em pé. Eu roguei por ti, em teu favor, para que você não perca o ânimo para sempre, para que você não desista de crer e para que você não desista de si mesmo. Eu roguei e eu pedi ao Pai para que você não desista de ser dele, nem de ser você para ele, nem de ser você para os irmãos, nem de ser você mesmo para o próximo. Agora, quando tu passares por isso, e a tua mente se abrir, e tu enxergares que tu atravessaste o inferno, põe-te em pé e fortalece os teus irmãos. Aí Pedro fez como muita gente faz. E ele teve a coragem de fazer isso para Jesus. Tem gente que acha que é invulnerável, que já chegou no nível, já teve tanta intimidade com Deus, que nada mais vai atingi-los na vida. Eu já vivi essa ilusão. Servi a Deus com todo o meu coração, com toda intensidade, não por 3 anos e 3 meses, como era o caso de Pedro aqui, mas por 25 anos, em jejuns, em orações, em pregações o dia inteiro, às vezes 13, 15 vezes num dia, para milhares, para milhões, o tempo todo, expulsando demônios, orando por doentes, consolando aflitos, as filas que não acabavam no mundo inteiro, aonde ia, isso acontecia. Chega a um ponto que no coração você começa a crer em mentiras disfarçadas de piedade. E que mentiras se disfarçam de piedade? São essas que alcançam o coração daquele que anda por aí expulsando demônios, curando doentes, como era o caso de Pedro, que estava com essa certeza de que ele passava nos lugares e Satanás caía. Foi por isso que Jesus disse, quando eles trouxeram essa notícia em Lucas 10, Satanás deixa, os demônios vão embora quando a gente expulsa. Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quanto a vós, porém, não vos alegreis. Olhe bem, não vos alegreis porque os demônios se vos submetem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. É só isso que importa.
Os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Quanto ao mais, é completamente secundário. É secundário. É totalmente secundário. O que importa é que os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. E Jesus diz de novo isso, olha aqui. Satanás vem sobre vocês todos. Eu roguei por ti. Essa hora é inevitável para vocês todos. Tem certas horas que são inevitáveis. Que Satanás vem mesmo. E o que ele faz não é pedir que Satanás não venha. Nunca. Satanás tem que vir. Eu preciso passar pela peneira de Satanás. A minha relevância faz Satanás demandar a minha vida, como já demandou muitas vezes a minha vida. Você não vive para Deus de maneira incólume. Você não vive para Deus de verdade, sem ser só uma meninice, uma meninada, mas como gente adulta, lúcida, consciente, perturbadora nas dimensões do mal, sem que você se torne um alvo. É absolutamente natural que seja assim. Se não for assim, tem alguma coisa errada com o significado do que eu faço. Mas se o que eu faço tem significado de vida, pode ter certeza que Satanás fará demandas. Como fez muitas sobre a minha vida, e como fez algumas nas quais eu sucumbi. Eu atravessei e não aguentei. Mas Jesus disse: Caio, Caio, Satanás vos reclamou, a ti e a toda essa geração, para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Põe-te em pé e fortalece, porque a maioria deles vai ser dispersa, a maioria deles vai perder o ânimo para sempre. Põe-te em pé e fortalece-os. Aí vem Pedro e diz: não, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele já sabia que tinha uma prisão, certamente, aguardando, e a morte era iminente diante de tudo que eles próprios tinham visto. Mas eles não queriam aceitar. Eles achavam que haveria um jeito a ser dado ainda. Mas Jesus disse a Pedro, a Simão: eu te afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. Então, para de besteira, encara a realidade, rapaz, porque não vai ser fácil. E tu não vais ficar incólume, mas tu vais te converter. Esse mal vai te melhorar. São aqueles males que o Velho Testamento fala, de males que vêm da parte do Senhor. O pessoal fica grilado: como é que pode? Se Deus é Deus, consentir males e males que vêm da parte de Deus. Graças a Deus por esses males que vêm da parte do Senhor. Porque justamente é por esses males que vêm da parte do Senhor que frequentemente a nossa vida melhora. Quando a gente se converte, quando a gente processa, quando a gente se enxerga. Porque esses males têm o poder de nos destruir ou têm o poder de nos melhorar de maneira extraordinária, de produzir conversões na conversão.
Como há uns 4 dias eu estava conversando com a minha mulher, e essas conversas que vão ficando cada vez mais íntimas entre casais, e eu falei para ela, acho que a última coisa que faltava eu falar para ela que tinha acontecido na minha vida, quando Satanás me reclamou para me peneirar como trigo, a mim e a minha geração inteira. E aí eu contei algumas coisas a ela que eu nunca tinha contado para ninguém. Algo que aconteceu comigo de 97 até o final de 98 e meio de 99 por aí. Mas eu narrei e ela ficou ouvindo e disse, mas que coisa, eu sabia. Eu falei, como? Ela falou, não, eu só intuí, mas eu sempre soube, para mim faz parte, é normal. E aí a gente começou a conversar e ela falou, mas deixa eu te dizer uma coisa, nada podia ter sido melhor para você. Porque você... Aí ela me perguntou, você acha que você seria o homem que você se tornou depois de passar pela peneira de Satanás como você passou? Você acha que aquele Caio de antes tinha equivalência com esse Caio de agora? Eu falei, de jeito nenhum. Aquele Caio de antes estava cheio de Deus, sincero, cheio do Espírito Santo, pregava com lucidez, com sabedoria, com unção, com graça, mas ainda era um menino que começou a pregar com 18 anos e ficou adulto no ano seguinte e virou velho 5 anos depois e foi tratado como uma figura de 200 anos por todo mundo no resto da vida, mas não tinha tido a chance real, concreta, espaço-temporal de viver coisas que iriam mudar você como consciência madura e adulta. Aí ela disse, pois é. E eu acho que isso tudo veio acontecendo de 98 para frente. Você sofreu muitas conversões. Depois que eu te conheci, eu vi conversões, mas a maior de todas, de fato, que eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Foi quando o teu pai morreu. E você ficou 2 meses com ele morrendo, vocês dois, naquela troca íntima, profunda, espiritual e cheia de milagres e de sobrenaturalidades. E você foi enfiando a cara no céu junto com ele. Aquilo foi de uma intensidade que quando você voltou de lá, você parecia uma outra criatura, que você tinha atravessado mundos com ele. Voltou diferente, você não concorda? Eu falei, concordo. E a gente saiu daqui e 1 mês e meio depois nós estávamos em Israel. Depois de um longo período que eu fiquei sem ir a Israel, 9 anos, sem querer ir, sem querer fazer nada do que eu fazia antes, eu voltei. E foi uma volta como a primeira. Quando eu fui a primeira vez, com 21 anos, sozinho com minha ex-esposa, e sem ninguém, só tentando lamber o conhecimento bíblico naquele chão, naquela geografia, naquelas histórias, naquela topografia, naquele cheiro, fui sentir cheiro de Bíblia. Aquela volta, em 2007, com um pequeno grupo de pessoas aqui do Caminho da Graça e de outros lugares do mundo, hoje são praticamente todos do Caminho da Graça, eu senti que foi a viagem mais especial que eu tinha feito na vida. Porque eu estava pregando de uma maneira nova, estava surgindo e crescendo
e tomando conta de mim uma ardência, uma sarça ardente, estava reacesa, com uma fulgurância nova dentro de mim. Eu disse a ela, confirmando a leitura que ela tinha feito a respeito disso tudo. Quando tu te converteres, quem anda com Deus experimenta muitas conversões durante o trajeto. Muitas. Eu tenho experimentado muitas. Mas provavelmente a mais significativa de todas tenha sido essa que me remeteu como homem maduro, adulto, envelhecido, avô, para as alegrias primitivas da minha fé, que nasceu no colo do meu pai. E agora, na morte, ela se desenvolveu, como várias pessoas vieram me dizer, ainda em Manaus, enquanto ele morria, que a sensação que elas estavam tendo é que meu pai estava demorando a partir e convivendo comigo, indo e vindo de uma dimensão de volta para essa, me falar da outra dimensão. E eu, que sempre tive uma ligação a mais veraz que alguém podia ter com o próximo, eu tive com ele. Fui ficando cheio daquela graça, parecia que ele voltava da morte e jogava vida em cima de mim, a ponto de algumas pessoas dizerem, olha, a sensação que está dando é de que ele está tirando a capa da vida dele, está colocando sobre você também. Você já tem a sua, ele está botando a dele. A dimensão da mística, a dimensão da fé, que o animou toda a vida e que sustentou a fé de milhares. Ele está transferindo isso para você. E eu sei que foi isso que aconteceu. Que quando Jesus disse, Caio, eu porém roguei por ti, tu, pois, quando te converteres, teve a ver na minha vida com aquela viagem. Viagem maravilhosa, sublime, extraordinária, que aconteceu na partida do meu pai, que engravidou a minha vida, com a própria vida dele, com a minha e com a dele. E me fortaleceu de maneira extraordinária, como eu jamais pensei que eu iria ter fé na vida. Eu sempre tive fé, mas a fé que veio, que se fortaleceu em mim, depois dessa, é algo de uma concreção que eu tenho a impressão que se eu enfiar a mão eu pego. Está aqui, é real. É concreta. E é para fortalecer pessoas. É para fortalecer meus amigos, meus irmãos e fortalecer gerações de pessoas dispersas. E não é à toa que os que mais me ouvem são os dispersos. São os chamados desigrejados, que de outra sorte estariam sem vida para viver e pela misericórdia de Deus estão sendo reunidos por obediência a essa palavra. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E de todo o meu coração, eu tenho pedido a Deus que ter passado pela peneira de Satanás, ter sido joirado, ter sido purificado por esse mal que veio da parte do Senhor e que fortaleceu no fim a minha fé. Eu espero de todo o coração que isso esteja acontecendo para fortalecimento dos meus irmãos, das minhas irmãs e de milhões de pessoas das novas gerações.
Assim como eu espero que na sua vida pessoal, você que está atravessando esse tempo, esse dia, essa hora, não desfaleça. O Senhor rogou por ti, intercede por ti, não só por mim, intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Agora, se você atravessa, tem um pois, tem um propósito. O propósito é que a gente cresça, que a gente se fortaleça, que a gente se enrijeça, que a gente se desemburreça, que a gente se desembabaque, que as vaidades tolas, que as supremacias, que os poderes de liderança, que aquilo tudo que a gente pensa que é um acervo de importâncias, que nós sejamos purificados de nós mesmos, dos nossos superegos e dos nossos selfies completamente fantasiosos, para que sobre um eu real e quebrantado em nós, que tenha uma consciência simples. Eu fui salvo da peneira do inferno, para que a minha vida exista para fortalecer a de outros. Eu espero que no tamanho e na dimensão da sua existência, você esteja fazendo essa leitura para si mesmo, tomando posse para si mesmo. Porque é para qualquer um que esteja com consciência, sabendo que está atravessando o vale da sombra da morte, está atravessando o vale de decisões e de enfrentamentos, e de assombrações, e de angústias, e de tormentos, e de aflições e tribulações impensáveis, fica firme. E se porventura você já descaiu, saiba, isso não é definitivo. Ainda tem uma fé em você. Por menor que ela seja, ela é objeto de uma intercessão de Cristo em teu favor, para que tu não desfaleças, mas para que toda essa força natural da tua vida seja tomada por uma graça sobrenatural e tu ponhas a ti mesmo de pé e fortaleças os teus irmãos no mundo, na vida. Faze isto. E eu, enquanto digo isto a você, estou orando por você, pedindo que aonde quer que você esteja, essa palavra verdadeira, essa palavra da vida, esteja chegando a você com o poder de levantar você de qualquer falência, de qualquer frustração, de qualquer desengano consigo mesmo, de qualquer desespero com a percepção da sua própria realidade frágil, que não aguenta nada, que tem sonoplastia do galo, lembrando a você que você trai, que você peca, que você nega, que você foge, que você se intimida, que você ama mais a você mesmo do que a Deus, como você dizia, que você não é quem você pensava que fosse, e que você tem que andar com outro espírito, num outro quebrantamento, numa outra percepção de si mesmo, e com essa finalidade não de ser o líder dos irmãos, mas de ser o fortalecedor da fé de milhares e de milhões. Mesmo que te vejam diferente, levanta e fortalece a fé dos que precisam ser fortalecidos. No meu caso específico, eu sei que eu sou visto de maneira diferente por milhões, mas eu sei também que, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem me usado para fortalecer
para levantar, para soerguer, para animar, para confortar, para consolar, para energizar a fé de muitos e muitos e muitos que de outra sorte estariam entregues a si mesmos, sem ânimo para viver. Jesus, que essa palavra se realize em todos os seus efeitos de vida, de fé, de fortalecimento e de alegria no espírito para quem estava totalmente fracassado e falido. E que a tua alegria fortaleça o coração dos que tinham perdido a vontade de viver. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, Pastor Caio, graça e paz. Eu sou o Cláudio aqui da cidade de Barbalha, Ceará. Há 35 dias perdi uma filha de 21 anos e é uma morte que ficou sem resposta, sem explicação. No período de 15 dias, ela adquiriu uma doença, essa chikungunya, porém tinha uma melhora, tinha uma piora. E nesse período, totalizando os 15 dias, no dia 24 agora de fevereiro, ela faleceu no hospital. E a causa da morte até agora no momento não foi descoberta, apesar que foi feito todos os exames e foi pro ML, fez o procedimento e não foi descoberta a causa-morte. E em mente, em meu coração, eu até no momento estou com algumas dúvidas, que eu sei que não podemos questionar a Deus, o porquê. Eu já vi vários vídeos seus em questão de luto, inclusive do seu filho, mas até o momento agora é uma dor difícil que vai e volta. E eu lhe peço a sua ajuda, o que eu devo fazer, qual o procedimento, porque sempre eu procuro sempre estar ouvindo seus vídeos, mas é um momento que acalma e depois volta tudo de novo. Eu peço ao Senhor, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, que me oriente, por favor, o que eu devo fazer, porque a mente, ela fica ali batendo sempre. Era jovem demais, estava estudando, estava se formando em enfermagem, trabalhava na Secretaria de Saúde e de uma hora para outra ela faleceu. E é isso que fica me martelando. Se possível, por favor, me ajude. Eu estou assistindo aqui o Papo de Graça agora, de hoje, sobre 1 Coríntios 15, e essa palavra tocou profundamente o meu coração. Muito obrigado. Deus vos abençoe. Oi, Cláudio. Cláudio, querido. Olhe, meu filho, meu irmão. É assim mesmo, Cláudio. Infelizmente, mas não há respostas. Porque o máximo que você poderia encontrar como resposta seria causa mortis e específica. Porque a causa da morte, de maneira geral, você já sabe. E eu também. Você só ficou profundamente perturbado porque a morte dela, na sua mente, foi desassociada da chikungunya, que foi o que deflagrou esse processo, ao fim do qual ela morreu. Em algum momento, a dissociação da chikungunya parou na sua mente, na mente da sua família. Talvez até o médico tenha dito, não, isso aqui já não é mais a chikungunya. E
E aí, se foi esse o caso, mesmo que não tenha sido médico, alguma coisa na sua mente criou uma separação entre a chikungunya como causa mortes e a causa da morte, porque você jamais imaginou que a chikungunya mataria. Mas a chikungunya mata. E mata muita gente. E eu tenho pessoas conhecidas que sofreram a chikungunya, a experiência dessa doença, que é da família da dengue e de outras coisas, que também matam, e que andaram pela beira da morte. E teve gente que achou que ia morrer mesmo. E outros, os que não morreram, e que são a maioria das pessoas, graças a Deus, conseguem escapar, mas frequentemente as sequelas duram anos. E dependendo da idade da pessoa, às vezes ficam para sempre. Eu tenho um amigo que é da minha idade e que está sofrendo das sequelas da chikungunya que o acometeu há alguns anos, até hoje. Tem dias que ele não consegue fazer nada, anos depois, por causa da chikungunya e do recrudescimento das sequelas. É uma doença insidiosa, perversa, que a gente nem sempre leva tão a sério, porque a maioria sofre, fica com dores e sequelas, mas escapa. Mas não é com todos que é assim. Tem gente, por exemplo, morrendo de consequências da Covid. Gente que escapou da Covid, mas morreu das consequências. Porque enquanto a Covid prevalecia, estava em vigor ativo no corpo da pessoa, afetou áreas do organismo que mesmo depois do vírus ter sido eliminado com a sua força maior e a pessoa ter tido alta para voltar para casa, ou voltar para a vida, ou até conseguir ficar em pé, ou voltar a práticas pequenas, mas havia consequências que se instalaram e que cresceram depois em órgãos vitais. A gente está descobrindo ainda, a cada dia, as consequências tenebrosas que a Covid-19 pode deixar no corpo humano. Tem gente morrendo 2 anos depois de ter tido, das consequências que atingiram algum dos órgãos, e a falência, a morte veio pelo agravamento daquelas consequências na vida das pessoas. Tem alguns que ficam só com problemas de paladar, olfato, perda de memória e coisas assim que são as mais comuns. Alguns se recuperam, outros não. Como eu estou vendo alguns que já têm um tempão e não voltam, fazendo tratamentos e não conseguem se recuperar. E tem coisas mais graves, como aquelas que a gente tem visto levarem pessoas depois. O meu sentimento é que você está, claro, angustiado primordialmente porque você perdeu uma filha preciosa de 21 anos, como eu perdi um filho precioso de 22. E isso basta. Já é uma pancada que não tem igual no mundo. Você pode levar todas as pancadas dessa vida, mas não tem nada que se compare à experiência 3 dias depois, 4 dias depois, 1 semana depois. Mas no meu caso, 3 dias depois da morte do meu filho, quando a adrenalina da morte dele acabou no meu corpo,
porque no primeiro momento eu fico tomado pelo poder daquela adrenalina. Eu tenho outros filhos para cuidar. Então, quando o telefone tocou de madrugada, 4 horas, com a Bruna me chamando, pelo tom da voz dela, eu já percebi que alguém tinha morrido. E eu ouvi o Davi correndo, dizendo, me dá, me dá, me dá. Pegou o telefone e chorando. E aí eu falei, quem foi, meu filho? Eu nem perguntei o que aconteceu. Eu falei, quem foi? Ele falou, foi o Lucas. Foi o Lucas. E chorava, e chorava. E eles todos em cima dele, do Lucas. E oraram o Pai Nosso. E oraram e choraram. E ele só disse, não vem para cá, não vem para cá. A gente cuida. Vai cuidar da mamãe. Ela vai precisar de você. E eu e o Ciro vamos cuidar de tudo. E aí eu fui na força da adrenalina, dar notícia para a mãe dele, ficar com ela. E depois a Adriana foi cuidar do Lucas. Ele estava muito machucado, foi atropelado, assim, foi jogado por um carro a 30, 40, 50 metros de distância, bateu num paredão, machucou o rosto muito e morreu instantaneamente. E a Adriana foi com um estojo de maquiagem e o preparou todo de modo que no sepultamento eu não podia nem ver as marcas de nada, que segundo todos eles foram muito graves, mas ela fez um trabalho extraordinário. Não é a primeira vez, ela já tinha feito isso antes na vida. Lucas, ela fez isso chorando e falando com ele, cuidando dele, até colocarem-no no caixão para levarem-no para a capela funerária. Foi quando eu o encontrei. Eu e Alda. Então, mas naqueles primeiros 3 dias eu estava tomado pela adrenalina. No dia seguinte, eu saí com 2 amigos, demos uma volta por todo o litoral do Rio de Janeiro. Fomos almoçar. Eu estava assim, como quem levou uma anestesia. Praticamente sem sentir nada, em choque. Aí veio o segundo dia. Começou a dar uma perda de energia. Quando veio o terceiro dia, eu desabei. E do 4º dia para a cama. Com uma vantagem, que eu nunca perguntei por quê. Eu já nasci sabendo que todo mundo pode morrer. Eu já tinha sepultado um irmão forte, belo, legal, humano, cara bacana, de Deus, com 19 anos, um acidente de carro. É uma coisa sempre anacrônica, casuística, estúpida. Eu já vinha lidando com a estupidez da morte há muitos anos. Como pastor, quanta gente linda, jovem, eu sepultei, quanta história de paz com a mesma angústia que você está tendo e que eu tive na morte do meu filho Lucas. Eu já tinha lidado com aquilo centenas de vezes. Eu não vou dizer milhares, mas talvez 1 milhar de vezes na vida antes. Então, tudo que eu não era inexperiente sobre a certeza de que a morte chega mesmo. Eu já tinha sepultado um filhinho no dia que nasceu, todo perfeito, que se fosse hoje não teria morrido. Mas como foi há 44 anos atrás, 45 anos atrás por aí, e em Manaus não tinha uma incubadora e nem avião para trazê-lo para o Rio ou para São Paulo, eu tive que ficar sentado com meu pai assistindo a morte dele, daquele anjinho lindo,
que morreu no fim do dia por incapacidade técnica de salvá-lo, o que gerou uma impotência enorme no meu coração. Tive que assistir em silêncio. Eu e papai, conversando sobre os mistérios de Deus, enquanto ele ficou indo o dia inteiro até que parou de respirar. Aquela coisa linda. Filho mais bonito que eu já gerei. Ele foi-se também. E eu só fui chorá-lo depois à noite em casa. Ele morreu à tardinha, eu passei aquela noite no hospital com a mãe dele, e no dia seguinte eu fui cedo registrá-lo num cartório, dei nome a ele, comprei um caixãozinho pequenininho, voltei para o hospital, coloquei-o no caixão, e juntamente com meu pai, minha mãe, eu creio que minhas irmãs, porque eu não queria que a Alda tivesse aquele impacto, ela ainda estava lá no hospital com todas as sequelas do parto, e já sabendo do acontecimento, estava triste e angustiada, e eu fui sepultá-lo. Você sepulta um anacronismo, sepulta um absurdo, vai lá e sepulta. E eu já tinha sepultado muitos absurdos, e agora era a vez de sepultar um absurdo mais ligado a mim até então. Era a hora de lidar com o meu anacronismo. Era a vez do meu anacronismo, de um filho de 22 anos, saudável, morrer num choque, num abrir e fechar de olhos de um carro, passando em altíssima velocidade, que só tocou nele. Aí no quarto dia, na cama. E como eu disse, com a vantagem de nunca ter perguntado, Senhor, por quê? Eu sempre soube que tinha um para quê, e o para quê eu sabia qual era para eu melhorar e para todo mundo crescer. E também eu não tinha perguntas porque quando meu irmão morreu, eu recebi para mim e para todo mundo a resposta definitiva. Que se eu já não tinha porquês antes, depois da morte do meu irmão, em novembro de 1976, eu passei a não ter perguntas para sempre. Porque quando veio a notícia da morte dele e alcançou a minha mãe sozinha em casa, ela saiu chorando, era o filho dela e ela tinha uma relação muito especial com aquele filho, muito, muito, com o Luiz, e ela aos prantos foi subindo a escada da casa sozinha, e ela disse que ela se dizia, por que Jesus? Por que Jesus? Porque o Luiz... Porque eu tinha me colocado em tudo que era situação de morte que vocês possam imaginar, deliberadamente. Nunca nada me aconteceu. Nunca quebrei um osso, me colocando diante da morte, chamando a morte para cima de mim. E aquele santo que vivia no Evangelho, em casa, na igreja, com os irmãos, adorava ajudar velhos. Por que Jesus? Ela abriu a biblinha dela, que não era essa aqui era dela, ela me deu quando eu me converti, mas era uma Bíblia igual a essa aqui, que eu tenho, que eu uso. Abriu e caiu em Isaías 57, versos 1 e 2. E na parte final do verso 1 diz, porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Ouça bem, porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Veja que, para Deus, o mal não é a morte. Para você, o grande mal da vida é morrer jovem. Mas para Deus, o grande mal não é morrer. Morrer não é um mal. Morrer é uma porta dimensional. É mal para mim e é mal
tanto mais quanto eu não consiga ver que a morte não mata. Ela só separa a gente dimensionalmente da outra pessoa, mas aquele que foi tirado, que foi levado, que foi morto, não morreu. Apenas deixou uma carcaça e entrou numa outra dimensão. Está vivo, é ele que está vivo. E se eu amo a ele que está vivo, eu vou continuar amando a ele. Ele não morreu, ele está vivo, ele só não está aqui. Como eu amo a Jesus, que não está aqui, mas está vivo, ressuscitou. E eu o amo. Eu amo o meu filho, que não está aqui. Amo os meus filhos, que estão no céu. O Luizinho e o Lucas, que não estão aqui, mas estão vivos. Estão em Cristo, vivos, mais vivos do que estariam vivos se aqui estivessem. Então, disso eu sabia. Mas fica aquela questão orgânica, instintual, animal, mamífera, do ser humano que diz: eu perdi um filhote, a minha alma foi rasgada, eu perdi sonhos, perdi esperanças, perdi investimentos de alma, perdi alegrias. E aí você começa a ver aquilo que aquela pessoa poderia ser e realizar e fazer, ou ela própria gostaria de ter vivido, experimentado. A mente viaja por dentro disso, inapelável, inescapavelmente. Eu estou falando da mente de todo mundo, nem tanto da minha. Porque eu fui ficando educado para não ter essas questões que não têm resposta. A única resposta é essa: que a tua filha foi poupada. Você só está olhando o fato de que ela era bonita, jovem, saudável, fazia enfermagem, gente boa. Isso é só o que está diante dos teus olhos. Mas o que não está diante dos teus olhos e que você não vê é justamente o que explicaria a você a razão pela qual ela já não está contigo. Muito provavelmente ela foi poupada de coisas que, se acontecessem a ela, você teria pedido a Deus que a levasse. Porque tem coisas que são infinitamente piores do que morrer. Morrer não é nada ruim para quem é de Deus. Dói para quem fica, mas para quem vai é promoção eterna. Para quem fica no nosso egoísmo é que dói, porque a gente perdeu alguém em quem a gente investia, botava sonho, esperança, imaginava um futuro, os netinhos que viriam dali. É tudo coisa do nosso eu, do nosso ego, do nosso sonho. Somos nós em projeção pessoal, o que é natural, porque nós somos finitos, mortais e presos a essa carcaça, a esse corpo de morte. É difícil para a maioria das pessoas enxergarem para além do imediato. Tem que ter um olhar de fé para crer que o justo, muitas vezes, é levado antes que chegue aquele mal que mata o ser, que desconstrói a alma, que muda a natureza da pessoa, que altera o caráter, que faz, às vezes, o pai e a mãe já não mais reconhecerem aquele filho, aquela filha, de tão estranha que ela ficou. Às vezes, uma menina linda, maravilhosa, encontra logo ali no 2º ano de enfermagem um cara que muda a vida dela. E aí eu vejo os pais dizendo: meu Deus, o que aconteceu? Ela ficou irreconhecível. Ela nos amava, ela gostava da casa, da família. Hoje em dia ela diz que nos odeia. Você vai dizer que não conhece milhares de histórias assim? De catástrofes, de gente viva, que era melhor que tivessem morrido do que tivessem se transformado em criaturas tão horrendas. Agora mesmo, nas 2 últimas semanas, eu ouvi histórias, várias histórias, umas 5, 6 histórias, 2 ou 3 aqui de perto de mim, outras de longe,
de coisas assim, de pessoas legais pra caramba, que encontraram outras na vida e se transformaram em seres absurdos. Que hoje em dia odeiam mãe, odeiam pai, estão envolvidos com aquilo que mata e dizendo é isso que eu quero mesmo. Outros que foram criados no Evangelho e encontraram pessoas estranhas. É uma menina que encontra um cara que cultua demônios, que faz magia negra. A menina se apaixona pelo sexo com ele, pelo mistério que o sujeito supostamente carrega. E aí vai ficando enlouquecida, aí vai considerando tudo que aprendeu na vida como tolice. E aí começa a receber o insuflamento para odiar a família, os pais, para não voltar. E tem gente que foi embora para sempre. Tem pais que viveram isso há 25, 30 anos atrás e os filhos nunca mais apareceram e alguns morreram no trajeto. E eles nem souberam como. Outros estão aqui na angústia, dizendo, meu Deus, como é que isso pode acontecer com a minha filha? Que eu criei com todo amor e agora ela é um ser irreconhecível, transtornado. Quando você vê um pai ou uma mãe dizerem se tornou um ente diabólico, é porque imagina o tamanho do horror que está diante deles. Então eu nunca tive perguntas. Eu sei que Deus amava meu filho mais do que eu jamais conseguiria amá-lo. E eu sei que eu o amei como poucos pais amam um filho. Eu o amei e amo os meus filhos. E amei aquele filho. Mas um amor pálido perto do amor do meu Pai Celeste pelo meu filho. E se ele permitiu, o que é que eu tenho a dizer? Eu só agradeço porque ele foi levado antes que males piores, horrendos, ante os quais a morte é um afago, viessem para a vida dele e o deixassem transtornado, irreconhecível e me deixassem numa agonia horrorosa de ver a existência de um filho que se transformasse numa outra coisa completamente diferente e irreconhecível. Que eu viesse a olhar para ele e não achá-lo nos olhos dele jamais. Aí você pode dizer, mas com a minha filha isso nunca aconteceria. A gente não sabe de nada. Absolutamente nada. Outro dia uma amiga minha querida, que eu batizei o filho dela e do marido, pessoas da minha vida, da minha intimidade, que foram a Cristo e se converteram ali, praticamente no meu colo, pessoas do meu amor há muitos anos. E aí veio esse filho tão desejado, lindo, e eu o batizei numa laguna nos Estados Unidos. E ele virou um homem bonito, forte. E aí, quando foi há um tempo, ano passado, em conversa com ela e conversa com o pai da criança, hoje em dia eles não estão juntos, mas são atenciosos com o filho que tiveram. No desespero, ela me falou, olha, ele se casou com uma pessoa que transtornou a existência dele e ele devia ser uma pessoa já mental e emocionalmente frágil, de modo que o transtorno foi de uma dimensão extraordinária e se tornou um cara irreconhecível, e odiando o pai e a mãe que só deram amor a ele, e numa dedicação enlouquecida a essa pessoa que se tornou dona da alma dele. E isso agora já vai fazer 2 anos. E no desespero, ela, o que é que eu faço? Digo, não faz nada. Só entrega ao Senhor e fica no teu canto. Você já fez tudo que você pode, agora ele não quer nem ouvir tua voz.
Não adianta ir para a porta da casa dele, ele não abre, ele não atende telefone, ele rompeu com tudo, ele cortou, não deu endereço, ele sumiu, desapareceu, é um missing person nos Estados Unidos, praticamente. Então entrega ao Senhor e descansa teu coração no amor de Deus, porque é a tua única salvação, do contrário você enlouquece de agonia. Enlouquece de agonia. No teu caso, tem uma agonia menos. Você já sabe que ela está com Cristo. Agora, no caso de muitos, o cara fica assistindo o filho, a filha, viverem no berço de Satanás. Para lá e para cá. Beijo de língua na morte. Todo dia, para lá e para cá. Cultuando a morte todo dia. É o mal. Não é a morte. A morte só mata o corpo, não faz mais nada. Foi isso que Jesus disse. Não temam aquilo que pode matar só o corpo. Vocês têm que temer aquilo que pode matar o espírito. Matar o espírito. O que mata o corpo acontece com todo mundo. Com animais, com entes vivos, com seres humanos desde sempre. E filhos morrerem jovens acontece em toda a família. E qual é a explicação? É que morreram jovens. É a explicação. Foi um anacronismo em relação ao tempo estatístico de vida? Foi. Tem gente que morre de mal súbito, não precisa nem ter chikungunya. Basta estar vivo, dormindo, coração para, sem razão nenhuma, pum! Você acorda, vai lá, ela não levantou para ir para o curso de enfermagem, ela está morta. E aí, você ia dizer o quê? Alguém iria dizer, foi mal súbito, como os médicos dizem. O coração parou. Tem corações que param. Tem órgãos que param. Nem tudo tem explicações ainda completamente factuais na ciência. Então, meu amigo querido, a única coisa que eu posso te dizer é essa. Ela foi levada antes que venha o mal e entrou na paz. Eu não tenho nenhuma palavra para além disso. Agora, se você crê, você começa a beijar a filha que está na eternidade, como eu me acalento na eternidade dos filhos que já são presença na glória de Deus. Eu tenho já 2 filhos, eu tenho família, pai, mãe, irmãos, filhos da glória de Deus. O mundo está ficando o mundo espiritual, cada vez mais cheio de amigos meus também. É o meu caminho, daqui a pouco eu vou. Você vai. E vai encontrar com ela, vai encontrar com eles. Nós vamos nos encontrar. Foi uma separação. Agora, não há ninguém que possa te ajudar. Se você ficar querendo saber qual foi o germe, qual foi o vírus, qual foi a causa, que vai fazer a autópsia, vai exumar para sempre o corpo dela, e eventualmente não vai descobrir a causa mortis final. Mas não interessa, a causa mortis é que ela estava viva. Quem está vivo pode morrer de qualquer coisa. Essa é a causa mortis, está vivo. Se você não parar de fazer essa pergunta, você vai viver em angústia enlouquecedora, vai perder o resto da vida, da família, de quem você tenha para cuidar, para criar, para viver, para trabalhar, para prosseguir. Vai enterrar sua vida com ela se você não parar de fazer essa pergunta. Essa pergunta é um pretexto do teu amor. Você tem medo de parar de fazer essa pergunta e ser uma espécie de declaração de que você não a amava tanto. Tem pais que ficam com essa angústia perguntando a mesma coisa que não tem resposta, para provarem para eles mesmos que eles amavam aquele filho de uma maneira insuperável. Por isso é que eles não se dão sossego, sem falar que tem só 21 dias ou pouco tempo, ou foi agora, outro dia que isso aconteceu.
Está na tua carne, a ferida está aberta. Deixa doer. Mas se doer sem essa pergunta obsessiva, para a qual não há resposta, em nenhuma exumação, e Deus não vai te dizer, olha, foi o vírus XYZ que a matou. E nem precisa, ela estava viva, por isso ela morreu. Mas o justo foi levado antes de um mal maior. Isso eu tenho certeza. De que eventualmente você fosse ter que lidar com males tão maiores que podem acometer a vida de anjos. Esse que a gente chama de Satanás, um dia já foi o Lúcifer, um querubim da guarda, um anjo de luz que virou diabo. Qual foi o mal? Era inexistir? Era um mal menor do que ter existido para virar o que virou. O justo, todavia, é levado antes que venha o mal que mata a alma, que destrói o ser e entra na paz. Ou você crê nisso, ou você alimenta as perguntas para sempre, para as quais não há resposta, e você infelicita a sua vida para o resto da sua existência, sem falar que você infelicita a vida da sua esposa e dos outros filhos que eu não perguntei, mas eventualmente você tem. Porque uma hora isso tem que parar. Você entendeu, Cláudio? E eu te disse o que eu poderia dizer hoje. E eu espero que você receba essa palavra no seu coração. Tá bom, meu querido? Um grande beijo para você. Deus te abençoe. É isso aí, Caião, beleza? Boa tarde. Boa tarde, mano. Acabou que eu gastei o tempo todo nessa resposta. E quando eu vi, já deu 2 horas. E eu tô com o Valnei Faustini aqui. Enquanto você falava, a gente já pressupôs que não ia dar tempo de falar com ele. A gente está remarcando a entrevista para quarta-feira. Pode ser? Ah, é? Na semana que vem. Para ter tempo para falar com ele. Ele tá vendo a gente aí. Me perdoa, Valnei. Eu perdi aqui a noção. Mexeu em mim também. Mexeu nas fímbrias da minha alma. Me perdoa, amigo querido. Então, quarta-feira que vem, tá bom? É isso aí. E a gente vai ter que parar por aqui hoje. E o nosso tempo acabou por hoje. Acabou. Mas, Cláudio, toma posse dessa palavra que eu te falei. E tantos quantos estejam na mesma situação, tomem posse dessa palavra que eu trouxe a vocês hoje em nome de Jesus. Tomem posse. Posse. O que falta cada vez mais, eu vejo na vida das pessoas, é transcendência. E aí Paulo volta e diz, porque você estava ouvindo essa mensagem de 1 aos Coríntios 15, que eu preguei semana passada, quando Paulo diz, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ter uma fé em Jesus que vai só do berço até a sepultura, não faz o evangelho crescer em ninguém. É vida de saduceu, que não tem transcendência. E cada vez mais eu vejo que as pessoas vivem sem transcendência. Quando morre, parece que acabou tudo, inclusive para os crentes. Parece que crente só pensa em eternidade no inferno. No inferno, eles vivem me perguntando sobre o inferno. Agora, quando alguém morre, eu vejo quase ninguém dizendo, graças a Deus, ele partiu em Cristo, entrou na glória. Foi infinitamente melhor partir e estar com Cristo. Isso morreu, acabou. Na mente, no coração e na fé da maioria dos crentes que querem viver só para essa vida. Um Deus que os abençoe para essa vida, mas eles não vivem movidos pela exultação da esperança eterna, que é o que produz a verdadeira exultação, a verdadeira fé, a verdadeira alegria de viver
A verdadeira resistência decorre dessa exultação na eternidade, na esperança. Isso é que nos dá aquela coragem para rasgar o espaço-tempo, enfrentando tudo. Perdas, não surtando nos ganhos, não enlouquecendo nas vitórias e nem desanimando até a morte, quando alguém é levado anacronicamente. É a transcendência, a exultação da esperança que gera essa resistência para perder e para ganhar na vida, que nos dá esse equilíbrio para viver, porque a gente nem se remunera com os ganhos dessa vida e nem perde nada quando alguém que a gente ama parte, porque nós já somos pessoas que sabem que filhos não se perdem, como é a lição do livro de Jó. Perdeu 10 filhos e perdeu tudo que tinha. Quando Deus o restaurou, deu tudo em dobro, mas deu a ele outros 10 filhos e não 20 filhos, porque o gado que ele perdeu, as fazendas, tudo, ele perdeu. Então era só dar outro tanto. Agora, deu em dobro para compensar tanto sofrimento absurdo ao qual Jó foi submetido. Mas filhos ele deu outros 10, porque ele não perdeu nenhum dos filhos que partiram. Filhos a gente não perde. Filhos só vão antes da gente, mas não estão perdidos. Toma posse disso, Cláudio. E vocês todos saibam, todo mundo aqui vai perder gente amada. Todo mundo. E você tem que estar preparado para qualquer coisa na vida. E a gente só está preparado para qualquer coisa na vida quando a vida eterna é o valor maior dentro de nós, é o significado mais profundo e mais intrínseco. E a gente é alimentado todo dia, por isso que o escritor de Hebreus chama de alegria e exultação da esperança, dessa esperança eterna. Esse é o fôlego que mantém a gente vivo mesmo quando não há mais nenhum oxigênio na Terra. A gente respira o fôlego da eternidade, toma o ar da vida eterna e parte para a existência com coragem. É o que eu tenho a dizer a todos vocês, em nome de Jesus. Gente querida, fiquem com Deus. Até amanhã. Aguardo todo mundo aqui. E bye, bye, planeta Terra.